Aí, ó. Palmeiras e Flamengo agora na briga pelo Almada. Que beleza, hein, Flamengo? Mano, mas tem que encher o saco, né? Tem que encher o saco, né? Bom, ó, notícias. Separei algumas notícias, né? Algumas informações, algumas atualizações sobre a questão do Almada. Inclusive o Gaston Edu, que foi o cara que soltou a notícia, ele participou de uma live, a gente vai ver aqui, tá? O que ele falou, ele trouxe informações importantíssimas e acho que dá pra gente ficar otimista. Enfim, a gente vai ver junto. Já vai deixando o like, já vai se inscrevendo aqui no meu canal. Tô doente, mas tô aqui trabalhando igual um maluco, velho. Também tem que compensar as férias que eu peguei no fim do ano, né? Agora vai ter que trabalhar doente mesmo, né? Tem que ter conteúdo aqui, né? Então já deixa o like, já deixa o hype pra ajudar esse conteúdo. Se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram. Mas também deixa um comentário, mano. Qualquer comentário vai ajudar aqui no engajamento do vídeo, fechou? Vamos lá pras notícias. Primeiramente, ó. Vou deixar por último o que falou ele, ó. Primeiramente a gente vai trazer isso aqui, ó. Duas apurações aqui que saíram sobre o interesse do Flamengo no Almada. Primeiro esse aqui, ó. A informação é da TIC Sports, que é a mesma empresa lá, mesmo veículo que trabalha o Gaston Edu, tá? Mas é uma apuração que talvez não seja dele exatamente, mas do pessoal que trabalha lá. Conforme noticiado primeiramente pelo TIC Sports, o Flamengo fez sim uma consulta ao empresário do Almada. O agente do jogador é o mesmo de Rodrigo Depou, atleta pelo qual o Flamengo chegou a demonstrar interesse na janela passada. Então, o Flamengo já tem, o pessoal do Flamengo já tem relações com o empresário do Depou e já falou, e aí, mano, e o Almada, como é que tá? E fez uma consulta. É isso que se tem sobre Flamengo e Almada por enquanto. Não chega a ser uma disputa. Mas também saiu outra apuração do O Globo, do Diogo Dantas do O Globo. Outra boa fonte, ó. Atenção, Flamengo faz consulta por Almada, mas evita leilão com o Palmeiras. O clube carioca buscou informações sobre a situação do meia, mas avaliou que nesse momento o investimento no argentino seria elevado para uma posição que não é considerada prioridade. Até porque eles têm o Arrascaeta, né, mano? E aí que tá uma questão, mano. Quando o Flamengo faz uma consulta, é óbvio que isso vai ser noticiado na imprensa. É noticiado na imprensa, o que acontece? Vamos pensar um pouco. O Palmeiras tá lá negociando, tá avançando pelo Almada. O Flamengo vai lá e entra na jogada pra quê? Porque valoriza o jogador. Porque não tem o Palmeiras querendo, mas também tem o Flamengo, os dois finalistas da última Libertadores. E isso faz com que o empresário, o staff do Almada, possa pedir mais. Faça que o clube possa pedir mais. Fala, mano, se é oferta e demanda. Se tem muita gente querendo, os gigantes do futebol sul-americano estão querendo, a gente vai cobrar mais caro. E aí o Flamengo, só de sinalizar pro Almada, não quer dizer que ele queira contratar. Ele talvez seja só um movimento de mercado para elevar o valor do Almada e para dificultar que o Palmeiras contrate o Almada. Para mim, muito claro que é uma estratégia do Flamengo para evitar que o Palmeiras contrate o Almada, não para que o Flamengo seja o novo clube do Almada. Essa é a minha leitura, quero saber se vocês concordam, se faz sentido aí para vocês. E aí a gente vem para esse vídeo aqui, ó. A legenda tá aqui, ó, do Palmeirense News, que fez esse trabalho de legenda via IA. Então, ó, baita trabalho aí. Eu poderia ler, mas eu vou botar o vídeo aqui pra gente assistir. A legenda tá aqui na tela. Baita trampo aí. Vambora. Mas cadê o áudio? Palmeiras hizo una oferta formal por Thiago Almada que vale 20 millones y que realmente lo quiere. Pero ¿por qué Palmeiras se animó a hacer esa oferta? Porque sabe la situación de Thiago Almada. Thiago arrancó teniendo minutos en Atleti de Madrid, siendo titular en la selección en ese momento, y ya hace un tiempo dejó de ser prioridad para el Cholo Simeone, por lo menos por la poca cantidad de minutos que lo pone. Más allá de Primeiro ponto que a gente tem que destrinchar aqui. Eu poderia colocar daqui do começo ao fim, senão a gente vai perder alguns detalhes. Eu não acompanhei ele no Atlético de Madrid, estava muito ocupado com os trampos aqui com o Palmeiras, né? Mas pelo que ele está explicando, e ele é um especialista em futebol argentino principalmente, ele chegou tendo muita minutagem no Atlético de Madrid. E depois ele deixou de ter minutagem e passou a não ser. E passou a ser preterido pelo Simeone. Então, não é que tipo assim, a passagem dele toda é ruim. Ele chegou bem, mas perdeu espaço. Participación en la Supercopa de España. Y él está muy cerca del Mundial. Y evidentemente perdió el lugar en la consideración de Simeone. Y con su prioridad en la selección argentina, Almada va a priorizar la selección y lo que quiere es jugar. Y está dispuesto a ver si tiene un cambio de aire en este mercado de pases para... Câmbio de ar, é uma troca de ares, né? Uma mudança de ares, né? Eu acho que, tipo assim, uma mudança de ares. Mudar de time. llegar al Mundial jugando. Porque Thiago Almada sabe
que puede ser titular en el Mundial, no solamente formar parte de la lista, que es algo a esta altura bastante obvio. Foi essa a leitura que a gente fez na live de ontem, tá? Foi essa a leitura e ele tá confirmando agora. Então, ó, baita leitura que eu e vocês do chat fizemos, que é a seguinte: não é que ele quer estar na Copa, porque ele vai estar na Copa. Ele quer estar jogando porque na cabeça dele, ele tem condições de ser titular. E para ele ser titular da seleção argentina, ele precisa estar em alto nível no clube dele, e ele não tá jogando. Então ele quer trocar de clube, não é para ter espaço na seleção, é para estar com um alto nível de continuidade no clube para chegar voando no Mundial. É isso. Y sería raro porque llegó hace muy poco al Atleti de Madrid. Sería muy raro, es una situación llamativa. No sé si por qué perdió consideración del Cholo Simeone, pero viste que le ha pasado con algunos otros argentinos también. Bueno, lo que tengo para contar a la gente de Palmeiras, que ayer levantó la información, es que el Ó, beleza, ele vai falar agora uma informação, mas outro bom ponto que ele trouxe aqui, eu não acompanho o Atlético de Madrid, se vocês acompanham, mandem aí nos comentários. Parece que a relação do Simeone com outros argentinos no Atlético de Madrid foi algo que pesou pra ele. Talvez tenha rolado uma relação ruim, uma forma, ele tratou mal no sentido de não dar minutagem, de não dar preferência, e talvez ele esperasse isso do Simeone e a influência dos outros argentinos que passaram pelas mãos do Simeone possa ter feito com que ele tenha vontade agora de mudar de clube. Interés es real, que después queda en la decisión del jugador, Davito, que Thiago lo está pensando. Obviamente que para él lo mejor sería quedarse en el Atleti y jugar ahí, pero no va a quedarse si no juega, y Palmeiras aparece como primera opción. No va a ir al fútbol mexicano por más que tenga sondeo. No va a ir. Ok, voy por Não vai pro futebol mexicano. el final de la Supercopa Española entre el Real Madrid y Atlético. Entró 10 minutos de Almada al 80, pero le metió un pase gol a Julián al último minuto. Ele tá falando aí que ele entrou no finalzinho e deu um baita de um passe no final, mano. Por el medio, porque después se dedicó a tirar. Faltando 2 minutos pra acabar o jogo, ele deu um baita de um passe mesmo. Julián lamentablemente no pudo meterla. Pero tuvo una buena aparición a pesar de que jugó muy poco. Podia colocar legenda no entrevistador também, né? Un crack. Pero creo que al Mundial, a ver, está confirmado que al Mundial va a ir sí o sí. Si cada vez que no está Messi es el que mete Sí. goles. Le metió gol a Colombia, le metió gol a Obvio. Brasil. Agora apareceu a legenda. Ele tá falando que quando a Argentina joga sem o Messi, o substituto natural do Messi na Argentina nos últimos jogos tem sido o Almada. Metió gol a Uruguay. El tema es que si llega con rodaje, hasta tiene posibilidad de ser titular directamente. Que es otra cosa, Sin ser duda, titular en el Mundial. Pero perdón, ese momento que vos hablaste de Thiago en la selección, que fue buenísimo, el partido con Uruguay, con Brasil, con Colombia, fue cuando él justamente estaba jugando y tenía rodaje. Él no quiere perder eso, no lo negocia ante el Mundial. Por eso, Palmeiras, enterado de esta situación, Explicando, quando ele teve uma boa sequência na seleção argentina e chegou a ser titular, foi o momento que ele estava sendo titular no clube. E aí ele deixou de ser titular e ele entende que ele precisa ser titular para poder estar jogando na seleção argentina também. E aí ele quer sair do Atlético de Madrid. se anima a hacer una oferta altísima. Pero ¿cómo es la Se acaba de oferta, confirmar ¿cómo es la que- oferta del Palmeiras? Bueno, Palmeiras en realidad lo que está haciendo, está orquestando la oferta, pero se estima que la Atleti va a querer más o menos 20 millones de dólares. Hay un lagarto ahí. 20 millones de dólares por el 50% del pase. 20 milhões por 50%. O sea, es una inversión fuerte. Sí. Davo, el brasileño acaba de hacer su compra récord con la compra de Cruzeiro por a Gerson de 26 millones de dólares. 26 millones de dólares, un equipo de fútbol brasileño. Se confirmó ayer. Están en montos gigantescos y cada año A tradução tá colocando como dólares, mas é euros, tá? superan su récord, que antes era el de Vitor Roque con Palmeiras y antes era el de Thiago Almada con Botafogo. É isso, mano, é isso. Segundo o Gaston Edu, depois que ele soltou a primeira notícia, aí todo mundo começou, mas é difícil, aí outros, mas tá perto, não sei o que, mas começou a ter muito bafafá. O próprio Gaston Edu participou de uma live ontem à noite, né, não sei exatamente, ou à noite pra gente, ou à tarde pra eles, não sei, mano, mas saiu aqui de madrugada aqui, e confirmou que o Palmeiras faz a proposta sim, que é o plano A não, a prioridade é o Palmeiras, prioridade não, é quem tá mais forte na jogada, e que o Almada considera muito sair do Atlético de Madrid, diferente do que muita gente falou. Claro, respeito todo mundo aí, suas apurações, mas o cara que trouxe a primeira informação, ele bate no peito e mantém. E é um cara muito grande, né, mano? É um cara muito grande. Então, vamos aguardar, quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. A nossa leitura da live de ontem fez sentido. Não é que ele quer vir pro Brasil para ir pra Copa. Não, ele quer estar jogando.
ele quer ser titular. Então não basta ele sair do Atlético de Madrid. Não adianta, pô, o Manchester City quer contratar ele vai chegar, vai ser reserva. Ele quer ir para um time que muito provavelmente ele vai ser titular, porque ele quer chegar na Copa jogando como titular para tentar ser titular na Copa. Então faz muito sentido esse retorno ao futebol brasileiro. Fechou, rapaziada? Deixa o like, o hype, seu comentário, sua inscrição. Tamo junto e avante palestra.